Bem, a nossa audiência, estamos aqui para gravar esse podcast para falar sobre esse conflito armado entre Israel e Irã. E eu quero dar um título a esta mensagem: Rumores de Guerra. Antes eu quero mandar um abraço ao meu irmão Heraldo. Heraldo, tô com saudade. Que gosta dessas mensagens factuais. Também quero mandar um abraço à minha neta Eloá, que está na cidade de Jaraguá do Sul, que no meu último podcast disse que tinha aprendido. Eloá, tu não sabe como seu avô fica satisfeito. Eu fui professor de escola bíblica dominical por vários anos, fui professor de teologia, tive a honra de dar aula na extensão no seminário aonde eu estudei, que foi o Instituto Bíblico Ebenezer. Mas eu quero dizer que eu estou sempre aprendendo. Temos um texto básico, quem me conhece sabe. Quero que você abra a sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo número 24. Vamos ler o versículo de número 6. Ele diz assim: E ouvireis de guerra e de rumor de guerra. Olhai e não vos assustei, porque é mister que isso tudo aconteça, mas não é o fim. Esta palavra mister é uma palavra de origem latina, né? Minha mãe estudou latim, né? É uma língua que não é morta, né? Não se estuda mais, mas essa palavra mister quer dizer que é necessário. Esta mensagem eu quero dividir ela em partes. Agora eu quero só falar num contexto de Israel, depois eu quero falar no contexto histórico e depois eu quero falar de um outro contexto de Israel. Israel, oficialmente, o Estado de Israel é um país localizado no Oriente Médio. Antes de falarmos dos acontecimentos factuais, vamos falar também de Israel no contexto do Antigo Testamento, porque Israel é fruto da promessa feita ao patriarca Abraão, confirmada com seu filho Isaque e ratificada com seu neto Jacó, que se transformou em Israel. Né? Isso é uma passagem muito bonita, né? Quando ele estava ali no vale ali naquele vale, e teve aquele encontro com Deus no vale de Jaboque. A diáspora judaica refere-se a diversas expulsões forçadas dos judeus pelo mundo. Isto é a diáspora. E da consequente formação de comunidades judaicas, fora do que hoje é conhecido como Israel, que compreende partes do Líbano e também da Jordânia. Isso aí, quem gosta de geografia, eu gosto de geografia e gosto também da geografia bíblica, já dei aula sobre geografia bíblica, isso é muito bonito. Na Segunda Guerra Mundial ocorreu o maior genocídio do século XX, liderado pelo Adolf Hitler, o chamado famigerado Holocausto. Em 14 de maio de 1948 ocorre a independência do Estado de Israel, às 16 horas, olha aí. Um brasileiro, presidente da Assembleia Geral das Nações Unidas, a ONU, da Resolução 181, também conhecido como Plano da Partilha da Palestina. Oswaldo Aranha é o seu nome. Engraçado que no dia seguinte a esse ato ocorre a Guerra Árabe-Israelense. No dia seguinte, Egito, Síria, Jordânia, Líbano e Iraque, apoiados, sabe por quem? Pela Arábia Saudita e pelo Iêmen. Eles atacam Israel, mas não vencem. Em 1956 tem a crise de Suez, que impedia Israel de ter o acesso ao comércio oriental. Agora Israel tem o apoio da França e do Reino Unido. A Guerra de 6 Dias, ela é chamada de Guerra de 6 Dias porque durou 6 dias. E Israel contra o Egito, Síria, Jordânia. Isso no ano de 1967, o ano que eu nasci. Veja bem, Israel sozinha
sozinho, a nação sozinha contra o Egito, Síria e Jordânia. Em 1973, tem a Guerra do Yom Kippur, que foi a coalizão dos estados árabes liderado pelo Egito e Síria contra Israel. No Yom Kippur, e o que é o Yom Kippur? O Yom Kippur é o dia mais sagrado do judaísmo, onde ele se dedica ao jejum, à oração e às reflexões. Enquanto eles estavam fazendo essas reflexões, aconteceu esta guerra. Mas a história conta que anjos do Senhor vieram em favor de Israel. No contexto mais atual, a invasão do Líbano, em 1982, né? Isso aí foi a mensagem que eu ouvi do pastor Gesiel Nunes Gomes. Essa invasão do Líbano foi contra a organização. Essa invasão do Líbano foi contra a Organização de Libertação da Palestina, que luta incessantemente contra Israel. E ouvireis de guerra e rumores de guerra. Olhai e não vos assustei, porque é mistério que isso tudo aconteça. Bem, eu sou o presbítero Everaldo Filho e nesse podcast nós falamos da primeira parte sobre os rumores de guerra. E se você foi abençoado por esse podcast, compartilhe e nos ajude a evangelizar. Deus te abençoe.